Olá a todos e todas, bem-vindos ao Vida em Movimento, videocast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Flávia Oshima e hoje eu estou aqui para falar sobre a nova causa de atuação da Fundação Grupo Volkswagen, que é mobilidade social. Para conversar sobre esse assunto e para nos explicar sobre essa mudança e o que ela implica, eu recebo aqui comigo o Douglas Pereira, que é presidente do Conselho de Curadores da Fundação Grupo Volkswagen e vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e região América do Sul. E recebo também o Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen. Olá a todos. Olá. Oi, Flávia. Tudo bem? Olá, Vitor. Olá todo mundo que acompanha a gente aqui. Legal. Pessoal, vamos começar do começo. Fundação Grupo Volkswagen, que já é tão tradicional, que já fez tanta coisa bacana. Qual a razão desse posicionamento? Vamos lá? Começamos então, Vitor. Eu vou contar uma parte dessa história. A gente esteve muito juntos. O Vitor é um super parceiro dessa jornada. Eu tenho a honra de poder contar com o Vitor, né, nessa trilha, nessa jornada. Eu vou falar uma parte dessa história. Eu voltei para o grupo um pouco mais de 3 anos. Quando eu voltei para o grupo, final de 21, e um dos presentes, eu falo que foi um dos presentes que eu tive nesse retorno, foi o conselho da nossa fundação, uma fundação naquele momento, mais de 40 anos de história, muitas vidas impactadas e algo que conecta diretamente com o meu propósito. E naquele retorno, a gente conversava entre os membros do conselho, falava com o time executivo da nossa fundação, falava com parceiros nos projetos que a gente estava. E ali, ao longo de 22, a gente veio tendo algumas reflexões que a gente precisava, primeiro, repensar a nossa governança enquanto fundação, né? Quase mais de 40 anos de história, impacto, mas e o que vinha depois? A gente falava muito sobre isso, né, Vitor? Falava o que a gente pode estruturar mais, o que a gente pode entregar mais, como potencializar o impacto de algo que é tão importante, que é a nossa fundação e as pessoas que são impactadas por todos os projetos, por tudo aquilo que a gente faz. A primeira reflexão foi: a gente precisa repensar a nossa governança. E aí a gente acordou em conselho de fazer um processo de análise, diagnóstico, de repensar, de avaliar onde a gente estava, as melhores práticas de mercado, o que a gente poderia fazer melhor. A gente trouxe e pôde contar com o apoio da Rebeca, né? Foi uma super parceira nessa nossa jornada de reflexão, de aprendizado. Isso durou alguns meses. A gente debateu em conselho um pouco sobre isso e a gente decidiu e aprovou em conselho mudar a estrutura de governança. Então, essa foi a primeira etapa. A gente trouxe 2 conselheiras independentes que chegaram para aportar demais na estrutura e na estratégia da nossa fundação, e com parte disso, assim que a gente reformulou o conselho e a governança, a gente falou: agora é o momento da gente repensar a nossa estratégia e o nosso futuro. Primeiro ponto foi: qual é o nosso propósito? Então, a gente tem causas muito fortes da nossa origem, da nossa história, atrelado à educação, atrelado à própria mobilidade, mas a gente refletiu e debateu em conselho qual o caminho que a gente deveria olhar. E aí começamos, né, a estruturar, debater, entender cada vez mais as forças da nossa história, daquilo que a gente gerou muito impacto. E olhando muitos dos dados do Brasil, a gente entendeu que mobilidade social ecoava muito forte com aquilo que a gente queria fazer, queria focar, queria ampliar impacto. E aí, nas conversas que a gente teve, né, a gente teve muitos encontros ali em conjunto, muitas conversas, e também a gente escutou, né, parceiros, dessa nossa trajetória, comunidades, no entorno das nossas operações, e isso foi se materializando. Então, eu digo que esse propósito, na verdade, se revelou, essa causa se revelou para a gente como uma causa prioritária para a nossa fundação, e aí a gente trouxe o propósito de Juntos pela Mobilidade Social. Isso foi muito bonito o processo, inclusive, né? Quando a gente trouxe esse propósito, assim, conectou todo mundo, não teve qualquer tipo de questionamento, todo mundo acho que se sentiu muito confortável naquele momento. E aí começamos todo o processo de reformulação, então, da nossa estratégia e dos projetos, né? Então, foi um pouco dessa trajetória, né, Vitor, assim, de maneira resumida, mas foi daí que veio esse ponto, né? Então, foi uma construção, ela veio acontecendo ao longo dos anos até o ponto. Foi um mergulho profundo que vocês fizeram, na história de vocês e onde vocês estão hoje. É isso aí. Na nossa história e naquilo que a gente queria construir como um legado dos próximos anos, né? A gente está, né, na liderança de uma organização
com uma história tão linda como a da Fundação, seja no conselho, seja na direção executiva dessa entidade, traz uma responsabilidade muito grande. E aí a gente fez esse mergulho justamente projetando esse futuro, né? Quais são os próximos 45 anos da entidade? Como a gente pode fazer algo muito forte que gere impacto, né? Que gere um legado de transformação, um próximo legado de transformação. Foi essa a ideia, então foi isso que gerou com essa construção toda que em julho a gente anunciou no nosso aniversário de 45 anos. Então a nossa revisão da nossa causa prioritária com mobilidade social, juntos pela mobilidade social. Bacana, bacana. E eu gosto sempre de adicionar nessa trajetória, porque tem sido uma jornada, né? A gente contando parece que foi algo da noite para o dia, mas são aí pelo menos 3 anos, né? Que culminaram aí no novo propósito revelado nos 45 anos da Fundação. Mas o que eu gosto de contar também é que muito disso surgiu de um incômodo. Não só um incômodo, mas um incômodo no bom sentido, né? Um incômodo da liderança, da gestão, enfim, de saber que nós podíamos mais. Mas eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, não só para a Fundação, mas para o terceiro setor como um todo. E eu acho que as fundações empresariais, e assim espero de verdade, como nós, sentiram mais a desconexão que nós tínhamos um pouco da realidade, principalmente, no nosso caso, das comunidades mais vulneráveis do nosso entorno. Então, obviamente que a gente honra esse legado e essa história, porque foi isso que nos trouxe até aqui, mas com a pandemia emergiram uma série de questões e de problemas sociais muito próximos de todos nós, e nós percebemos que talvez fosse a hora da Fundação também voltar às origens, porque nós nascemos com foco ali no território, nos nossos colaboradores e no horizonte ali das nossas plantas, e nos distanciamos por um tempo, né? Foi uma estratégia que fazia sentido. O Brasil, em termos de políticas públicas, também tem uma série de desafios, e quando a gente falava de educação, que era o nosso foco no passado, nós também olhávamos para a política pública num sentido mais institucional, como a gente apoiava isso, informação de professor e assim por diante. Mas, como eu disse, a pandemia escancarou uma realidade que a gente precisava se reconectar. E aí eu acho que o que o Douglas traz, que emerge de uma forma muito natural, é isso. Porque, de alguma forma, a mobilidade social estava na Fundação. Mas talvez não com a estratégia totalmente direcionada para isso, com foco, e da gente entender a importância e a responsabilidade que nós temos enquanto uma fundação que representa um grupo, como o Grupo Volkswagen, mais de 70 anos no Brasil, e com todo o impacto na vida das pessoas, enfim, todo o legado que a marca Volkswagen tem para o Brasil, que nós também precisávamos olhar para a questão da desigualdade social e entender que cada vez mais o abismo se aprofunda, né? A boca do jacaré se abre, os mais ricos cada vez concentrando mais riqueza, e a base da população mais vulnerável cada vez aumentando, e que a gente precisa olhar para esse problema, né? Eu acho que se o Douglas quiser compartilhar um pouco da sensação, porque eu tive essa sensação, a Rebeca, que ele comentou, foi a grande maestra, digamos assim, foi uma consultora que nos ajudou nesse processo, e ela trouxe numa reunião de conselho os dados da desigualdade e do abismo social do Brasil, e aquilo foi muito impactante. Muito impactante. E se faltava alguma coisa, eu acho que ali foi o grande ponto de virada para a gente entender que a gente precisava olhar para isso, né? Sem dúvida. Acho que ter a consciência desses dados que são apontados, onde a gente vê que 1/3 da renda do país está em 1% da população, e que 50% da população tem 1% da renda, assim, tem algo muito errado. Sim. E é um país de um potencial tão grande. E como o Vitor falou, né, isso já estava no nosso DNA. E o que a gente decidiu fazer foi focar mais nisso, para ter mais assertividade, para gerar mais impacto, né? O que a gente conversou muito foi, não adianta a gente ter uma atuação dispersa, né? Porque a gente está atuando em várias regiões, vários lugares, vários tipos de projeto, mas o quanto que isso está de fato mudando a vida daquela pessoa que foi tocado por um projeto da Fundação. Então, a busca dessa assertividade, de falar, vamos concentrar um pouco mais, mas vamos buscar que quando a gente toca uma vida com um projeto da Fundação, que aquilo traga uma mudança perene, que aquilo gere a mobilidade social daquela família. Eu diria que é uma ambição que a gente colocou para a gente, que levou a gente, na revisão da estratégia, a falar, vamos concentrar um pouco mais, vamos fazer projetos que tenham uma perspectiva de mais longo prazo. Então hoje é isso, né? A nossa estratégia olha para 2030, então como a gente pode estruturar isso de uma maneira mais robusta para gerar impacto. Então eu faço um programa de desenvolvimento, a gente tem vários na nossa trajetória. Ok, o que aconteceu depois daquele projeto? Aquela pessoa que passou pelo programa conseguiu emprego, aquele emprego gerou uma mudança na qualidade de vida daquela família, tá? Ajudando a promover a mobilidade social daquela família.
Esse é o sucesso do nosso programa. E por quanto tempo isso acontece? Então, isso traz várias... o Vitor falou da jornada, que é uma jornada que a gente ainda está vivendo, de aprendizado. Como a gente mede isso? Sim. Como a gente olha para isso? Essa seria a minha próxima pergunta, porque vocês estão fazendo perguntas corajosas, né? Vocês estão fazendo perguntas corajosas para vocês mesmos e para o grupo, né? Sim. E eu queria entender um pouco como é que está sendo essa busca dessas respostas aí, como é que está sendo essa estruturação para colocar essa missão na estrada. Desafiador, né, Vitor? Bom, eu acho que resume. Eu acho que essa palavra é uma resume. Boa palavra, é uma boa palavra. Tudo que é novo, e aqui eu não estou falando só da fundação, Claro. O setor como um todo tem discutido mobilidade social há pouco tempo. Foi uma das coisas que nós nos deparamos quando a fundação decidiu olhar para essa causa. Mesmo na academia, nas universidades, não há consenso e não tem muito estudo sobre o que é mobilidade social. E foi interessante porque nessas escutas que o Douglas comentou que nós fizemos durante o processo de revisão de estratégia, nós perguntamos para algumas pessoas, você acha a mobilidade social importante para o Brasil? Uhum. Foi unânime. Pergunta para a pessoa, segunda pergunta, o que é mobilidade social? E aí? E aí ninguém sabia. Poucas pessoas, de fato, entendiam o que era e a gente, enquanto fundação, precisou definir um pouco isso. Uhum. Né? Então, obviamente, quando a gente fala de pobreza e mobilidade social está diretamente ligada a combate à pobreza, nós temos que entender que pobreza é causada por uma série de fatores, né? A gente costuma dizer que pobreza é multidimensional, então, desde o saneamento básico, moradia até renda. Sim. Mas nós, enquanto uma fundação, precisávamos ter foco, né? Justamente por conta dessa importância da gente olhar para o impacto que nós conseguimos causar nos territórios. Então, a perspectiva hoje que a fundação adota de mobilidade social é uma perspectiva de prosperidade socioeconômica muito voltada para a geração de renda. E aí uma geração sustentada, digna, em territórios específicos. Acho que essa foi a grande virada também, nós olharmos para territórios. Né? Então, a fundação, quais são os territórios, Vitor? Nós priorizamos hoje os municípios com unidades de negócio do grupo Volkswagen. Né? Então, as marcas do grupo que compõem a governança da fundação são 3 marcas: a Volkswagen do Brasil, que é a marca de automóveis, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Volkswagen Serviços Financeiros, né? Muito conhecida como Banco Volkswagen. Nós olhamos para os territórios onde essas marcas têm unidades de negócio ou plantas, fábricas. Então, hoje são em 4 estados, 8 municípios. Nós fizemos um diagnóstico inicial desses municípios com base em dados de pobreza e extrema pobreza. Então, nós mapeamos, pegando o CadÚnico, né, que é a base que o governo federal usa para os programas assistenciais, como Bolsa Família, assim por diante, nós ranqueamos. Né? Então, por marca do grupo, quais são os municípios mais vulneráveis, né? Porque, por exemplo, a Volks está em 5 municípios aqui no Brasil, né? Então a gente precisou fazer uma escolha, né? E nós hoje temos 3 municípios prioritários, que nós chamamos de territórios prioritários, que são São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, a capital, principalmente o distrito do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, e Resende, no sul fluminense, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde nós temos a fábrica de caminhões e ônibus. Perfeito. Não significa que nós não estamos nas outras localidades. Né? Então, nós olhamos, como eu disse, para as 8 cidades, aqui em São Paulo, no estado, no Paraná, no Rio de Janeiro e na Bahia. Né? Nós temos uma empresa de serviços de mobilidade, uma empresa que fornece aluguel de veículos, que é a ALM Soluções de Mobilidade em Salvador. Então, Salvador se tornou, nesse movimento, um território de atuação da Fundação. Então, nesses outros municípios, que não são os 3 que eu mencionei como prioritários, nós temos projetos de engajamento de colaboradores, como programas de voluntariado, de embaixadores. Nós fazemos ações voltadas ao fortalecimento das organizações sociais, editais e assim por diante. Mas o coração da estratégia, que eu imagino que nós vamos aprofundar aqui durante a nossa conversa, a gente priorizou os mais vulneráveis, que são esses 3 territórios. E nesses 3 territórios, nós selecionamos 3 comunidades. Né? Mas só acho que eu vou contando ao longo da nossa conversa. Não, perfeito. Eu acho que vale um complemento, né? Que sempre vem aquela pergunta, e a gente debateu muito sobre isso. Por que em torno de onde nós temos operações? Por que o foco aconteceu em comunidades vulneráveis no entorno de operações que nós temos? Quando a gente fala do nosso propósito, Juntos pela Mobilidade Social, nós somos uma fundação grupo, que junta diferentes organizações e entidades. E nós acreditamos na força do ecossistema que o grupo traz. Então, nós temos as empresas que compõem o grupo, nós temos a rede de concessionários das diferentes empresas, a gente tem fornecedores. Então, nos traz também essa responsabilidade de articulação
em prol dessa causa de transformação. E usar o que cada organização pode oferecer de melhor para isso. Então, estar no entorno faz com que a gente possa ter mais força de conectar os pontos dessa estratégia e acelerar as ações de mobilidade social, que é o nosso propósito. Então, isso a gente debateu muito sobre, porque, claro, tem muitas regiões vulneráveis, infelizmente, no nosso país. O Brasil é um continente, então, né? por que a gente vai atuar em São Bernardo, que já tem, né, um índice de qualidade, né, para as pessoas que não é dos piores do país, né? Então, por isso. Porque nós optamos, então, em conectar as coisas. A gente tem comunidades, né, muito vulneráveis no entorno e que a gente entendeu que, seja por uma ação de voluntariado, seja por uma conexão com os projetos que uma das empresas do grupo está fazendo, seja conexão, eu faço desenvolvimento de pessoas para um programa como o Code School, a gente vai falar um pouco do projeto, e alguma das organizações precisa contratar pessoas com aquela qualificação. Poxa, a gente conectou, a fundação atua na formação e uma das organizações contratou. Poxa, a gente fechou esse ciclo de gerar oportunidade de desenvolvimento e mobilidade social para aquela família. Então, nós entendemos que essa conjuntura favorecia a gente olhar para o entorno e potencializar o ecossistema para atuar em prol da causa que nós temos. E eu imagino, né, Douglas, que a proximidade física, ela tem uma importância grande, né? Tanto para reconhecer em loco o que precisa ser feito, quanto para alcançar e poder acompanhar os resultados, né? Tanto é que a gente, em política pública, a gente vê que a importância do município para relatar a eficácia das políticas públicas para o Estado, porque é o município que está na porta da casa das pessoas, né? Sem dúvida. E entrando um pouco nesse assunto, como é que vocês veem a fundação? Vocês estão falando de temas muito importantes, que é pobreza, geração de renda, e é claro que por trás de mobilidade social você tem ainda uma vasta gama de assuntos que a gente poderia abordar. E são assuntos importantes para todas as esferas do país, né? Inclusive para as políticas públicas. Como é que vocês, como fundação e como também empresa, uma empresa do porte da Volkswagen, do grupo Volkswagen, como é que vocês veem a importância da colaboração com o poder público? E eu queria entender um pouco se vocês, nesses 45 anos de história, se vocês têm experiências em que vocês conseguiram aí verificar como nesse novo momento articular essa parceria pode ajudar vocês nessa causa. Começo, depois, enfim, falar um pouco da fundação. Acho que o Douglas também pode contribuir bastante como conselho e como Volks. Nós não conseguimos mobilidade social sozinhos. Acho que isso está claro. Nosso propósito é juntos pela mobilidade social e não é à toa. Então, acho que foi muito pertinente que o Douglas traz da importância do ecossistema Volkswagen num território. E a indústria automotiva, acho que ela tem uma característica ainda mais especial para essa nossa estratégia, que é o poder que ela tem de atrair fornecedores, enfim, de mobilizar uma cadeia gigantesca quando ela se instala no município. São Bernardo a fábrica está lá há mais de 60 anos, mas isso acontece em qualquer local, né? Quando chega uma indústria automotiva, ela leva empregos na indústria, mas também uma série de cadeia de autopeças. Ela transforma a economia. Ela transforma a economia. Então, acho que isso é um primeiro ponto e olhar, né, juntar o terceiro setor, fundação, as organizações sociais, com o segundo setor, as empresas, é extremamente importante. Mas, num país como o nosso, com os dados de desigualdade que nós trouxemos, mobilidade social no Brasil, até para resumir um pouco esse conceito de uma forma mais simples, né? A gente entende a mobilidade social na perspectiva de renda como a capacidade da pessoa melhorar de vida. Então, por exemplo, a pessoa nasceu na classe C, na classe D, e ela consegue ou melhorar o padrão de renda dentro da própria classe, né, usando as classificações do IBGE, ou então mudar de classe, e da E para D, da D para C e assim por diante. Ao mesmo tempo, ela pode voltar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, por isso que a gente reforça a importância de ser sustentável nas nossas ações. Quer dizer, existe a mobilidade social ascendente... Perfeito. E a descendente. A gente vê muito isso é um isso risco na pandemia. Enorme, né? Não, é gigante, porque se a gente olha o dado frio, na pandemia teve um grande programa de distribuição de renda e foi extremamente necessário. A gente tirou pessoas da pobreza se fosse olhar só a questão de renda. Sim.
Agora, quando acabou o auxílio, enfim, toda aquela ajuda, muitas famílias foram para uma situação pior do que elas estavam originalmente. Então, a mobilidade social pode ser para mais e ela pode ser para menos. E aí fica a questão da sustentabilidade. Da sustentabilidade. Né? E aí eu acho que entra a importância da política pública. Antes de chegar nisso, dados são importantes também. Eu acho que o governo nos ajuda e tem nos ajudado muito nesse primeiro sentido. Porque quando nós decidimos priorizar São Bernardo, Resende e São Paulo, não adiantava nós olharmos a cidade numa lógica também sem contexto. Por quê? São Bernardo do Campo, para trazer um exemplo mais próximo de nós, porque a comunidade está literalmente do outro lado da rua, São Bernardo do Campo tem mais de 800 mil habitantes. Então, a gente só ia mudar o tamanho da lente do investimento pulverizado, digamos assim. Mas ainda assim é muita coisa. Você olhar para um município de 800 mil habitantes, a partir do momento que você está focando muito no impacto e em conseguir acompanhar uma família, uma pessoa por um longo prazo, 2030 e além. Então, nós também precisamos olhar os dados do município para entender, dentro de São Bernardo do Campo, dentro de Resende, dentro do Jabaquara aqui em São Paulo, onde estava a vulnerabilidade. E aí que vieram surpresas, entre aspas, do ponto de vista de dados, talvez. No caso de São Bernardo, é visível para nós, né? Porque a comunidade onde nós estamos lá, que é a comunidade do Montanhão, ela está no entorno da Volkswagen. Sim. Então, a gente vê da nossa janela. Então, ela é vizinha. E depois eu tenho uma história até para contar de como começou a reaproximação nossa com o Montanhão, porque é interessante também. Legal. Mas a gente precisou primeiro olhar para os dados públicos e ver como existem bolsões de pobreza nos territórios, nos municípios onde nós estamos. E dentro do Brasil como um todo, as grandes cidades, eu acho que é um reflexo do Brasil. Mas isso acontece lá, isso acontece em São Paulo. No Jabaquara, que também é um distrito rico do ponto de vista do dado frio, nós temos a favela Alba, que é onde a fundação está, atuando agora no distrito, que é um bolsão de pobreza onde nós temos esgoto a céu aberto ainda hoje, 2024. Uau. E em Resende a mesma coisa. Resende nós estamos numa região chamada região das Barras. Também foi feito um estudo, um diagnóstico, para chegar nessa região como a mais vulnerável. No caso de Resende, a gente tem um componente adicional, que é a questão do crime organizado, do tráfico, assim por diante. Não que não exista nos outros, mas no Rio de Janeiro, infelizmente, é uma situação mais latente e urgente. Então, são desafios complexos e que se complementam. E o dado foi importante para a gente chegar nesse primeiro momento aí. Né? Então, a gente primeiro olhou as bases públicas disponíveis, nós sentamos com os governos locais, então a gente também precisou ouvir as secretarias, as prefeituras, principalmente as pastas de assistência social, de desenvolvimento econômico, de direitos humanos e assim por diante, mas a gente precisava principalmente ouvir as comunidades. Sim. Então, o que a gente fez de diagnóstico socioterritorial, ele começa com esse olhar um pouco mais frio, dos dados, macro, enfim, né? Macro. Chegamos, decidimos quais são os municípios, vamos olhar nesse município qual que é o território onde a gente pode atuar que seja vulnerável e esteja próximo das nossas operações. Então, a gente também teve um critério institucional aí, que é importante a gente estar ali, ser reconhecido, porque nós somos parte desse território. Então, nós contribuímos e somos impactados para o bem e para o mal naquilo que tem no território. Então, a proximidade com a fábrica também tem esse componente adicional. Talvez tivesse uma região tão vulnerável quanto o Montanhão e São Bernardo. Mas faz sentido eu estar ali, sendo que o meu entorno é tão vulnerável quanto? E eu imagino a legitimidade que dá você atuar perto de onde você está, né? Nós estamos tomando a mesma chuva, né? A gente está sendo vitimado pela mesma falta de energia, né? A legitimidade que dá, inclusive, para ser ouvido por eles, né? Sim. E antes de tudo isso acontecer, apesar da estratégia ter sido feita de uns 2, 3 anos para cá, como eu disse, o incômodo já existia. E aí, aos poucos, e com a pandemia isso foi claro, a gente começou a voltar, literalmente, na comunidade, pessoalmente, indo até lá. Na época, eu era responsável pela área de projetos da fundação, e eu fui até o Montanhão, pela primeira vez. Essa foi a história que você prometeu pra gente. Essa foi a história que eu prometi. Oba. Então, você vai trazendo... Eu vou abrindo a janela, Sim, você vai me trazendo de novo, tá? Porque tem muita coisa para contar. E nós fizemos uma ação social bem pontual na época, mas já com essa vontade de começar a trazer a fundação para o entorno, porque, Flávia, para mim foi um choque, de fato. Abrir mais uma janela, depois eu já fecho. Sim. Eu tenho 7 anos de Volks, né? Então eu vim de outras fundações empresariais. Quando eu cheguei lá, e aqui um depoimento pessoal, não é institucional, a gente ficava num prédio na fábrica que dava de frente para o Montanhão.
Literalmente, ele dava na beira da Anchieta, de frente pro Montanhão. E eu via, ainda não tinha trabalho remoto, eu via todo dia o Montanhão da minha janela. Eu pensava comigo, não é possível que a fundação não olha para cá. Então, era um incômodo pessoal também. Eu acho que as coisas vão convergindo, as pessoas certas nos lugares certos, enfim. Mas era um incômodo pessoal, sim, saber que nós fazíamos projetos em regiões tão distantes, que mereciam, que têm suas carências, mas não estávamos ali também. E eu fui até lá, por uma organização que hoje é a nossa grande parceira do território, que é a Associação Padre Léo Comissari, que tem um trabalho de base. A gente tem olhado muito para as organizações de base comunitária. Tá? Então, a nossa estratégia passa por isso. Em algum momento, nos lembre de contar também como que a gente tangibiliza a estratégia, porque por enquanto a gente só está na mobilidade social, mas tem uma forma de tangibilizar isso. Eu fui até lá, uma organização gerenciada por uma organização religiosa, apesar da fundação, obviamente, sempre saber separar, até por estatuto nós somos apartidários, sem vínculos religiosos, mas é uma fundação, é uma organização reconhecida pela comunidade que tem uma boa infraestrutura. Eles conseguiram construir um prédio, enfim, tem uma série de projetos próprios, e eu fui visitar. E aí tinham 2 irmãs que me receberam, que hoje são super parceiras nossas. A irmã Daniela, que é a presidente da associação, e a irmã Elenir, que é o braço direito dela, que coordena todos os projetos. A irmã Elenir me recebeu meio sem graça. Que é a organização, não sei o quê. A irmã Daniela quer conversar com você. Eu nunca tinha ido lá, infelizmente. Nunca tínhamos nos visto. A irmã Daniela chegou para mim e falou, eu só estou te recebendo porque ela pediu. Falei, nossa, acabei de chegar. O que Ela aconteceu? falou, porque eu não aguento mais. A gente se inscreve nos editais da fundação, não tem resposta. A gente tenta falar com a Volks, a gente não consegue. E hoje ela fala que ela entende. Talvez elas não estavam batendo na porta certa. Mas ela mandava carta, ela tentava lá entrar na fábrica, enfim. Não é possível que vocês estão aqui do nosso lado e, de fato, da mesma forma que a gente vê a organização da janela, eles veem a fábrica da janela deles. Organização, você vê a fábrica toda. Você vê, é uma vizinho, relação visual, né? Visual, não é assim, tá perto. Não, tá do lado. Eu não queria nem receber você aqui. Porque é um absurdo, não sei o quê. E ela já bem mais velha, né? Ela é italiana, então com aquele sotaque, você imagina a minha cara tomando o sermão da irmã Daniela. Acabei de chegar, mas foi muito importante. Porque, primeiro, eu acho que só validou uma hipótese e um desejo que a gente já tinha. Abriu, bem ou mal, apesar de ter começado talvez não da melhor forma, mas começou da forma mais sincera possível e honesta. Perfeito. E eu acho que isso, para uma relação de longo prazo, que é o que a gente está desenhando, é importante. E a partir daí, a gente começou a rever uma série de práticas que a fundação fazia. E que não era intencional. Mas talvez pela desconexão do território, a gente olhava uma organização social com a lupa de um compliance de uma indústria com 600 mil funcionários. Claro. E existe um caminho do meio. Então eu brinco que os editais antigos da fundação, se bobear, nem a gente passava se a gente se inscrevesse. Porque a gente exigia tanta certidão, tanta coisa, que no fim olhava mais o processo do que o resultado, que obviamente a gente não ia atingir a organização de base, aquela da comunidade, que é a que mais precisa. Então, infelizmente, a gente reproduzia uma desigualdade estrutural, porque o recurso ia sempre para os mesmos, para as grandes organizações, e quem está ali na ponta, atendendo os mais vulneráveis, atendendo a comunidade, vende o almoço para comprar a janta. Essa é uma discussão que o terceiro setor como um todo tem se feito e está quente, né? A filantropia baseada na confiança. Porque é isso, se você já faz um projeto, você seleciona um parceiro, imaginando que ele vai usar mal o seu recurso, ou não vai prestar conta, ou não tem capacidade técnica, faz sentido ele ser seu parceiro? Exatamente. Então a confiança é a base da filantropia. Isso. O restante é importante, mas ele não pode ser a linha de frente. Isso. E um dos pontos que era tão essencial a gente repensar a governança da fundação. Sim. Porque estando ali dentro, tudo junto, pessoas que ocupavam, né, papéis complementares, como o meu, né, atuo na montadora, atuo na fundação, como a gente deixa claro essa divisão e entende a organização da fundação como ela é, como ela tem que ser, uma organização de terceiro setor, com os cuidados para que ela seja efetiva, de respeitar essa característica. Porque se a gente aplica, a gente tem que usar o ecossistema a favor do propósito da organização e não usar o ecossistema para travar e bloquear a potência dessa entidade.
E esse foi um dos fatores que a gente conversou muito, porque esse exemplo que o Vitor trouxe ele é muito rico, né? Ele fala como é que eu uso vários critérios como eu uso para um fornecedor na hora de definir um parceiro social. Sim. Com características totalmente diferentes. Então, com todos os cuidados que a gente tem que ter, a gente segue esses cuidados, nossa organização é muito robusta em relação a isso, mas respeitando as diferenças de cada entidade. Douglas e Vitor, isso que vocês acabaram de colocar, eu acho de uma importância, de uma relevância, de uma coragem e de uma complexidade que eu queria só... A gente vai entrar de volta nos projetos em si, porque eu estou louca para saber o que vocês estão programando aí, como é que a gente vai ver essa mobilidade social em ação, engatando a segunda, terceira marcha. Mas entrando um pouco mais nesse ponto, que eu acho que que muitas pessoas que vão nos assistir ou que estão nos assistindo e que trabalham com o terceiro setor e que trabalham com o terceiro setor dentro de grandes grupos, eu tenho certeza que eles encaram o mesmo tipo de desafio. Quer dizer, você tem uma estrutura de uma grande empresa, que é uma multinacional, que é um grupo que precisa necessariamente ter um compliance sofisticadíssimo. E, por outro lado, você tem uma fundação que, como o Vitor colocou, quer e precisa se aproximar de organizações que são as organizações que chegam até a cozinha das pessoas que vocês querem ajudar, que foram criadas por irmãs, que foram criadas por pessoas da população, que não sabem nem responder ao tipo de pedido que um compliance faz, ao tipo de pergunta que um compliance coloca. E aí eu queria... Então, eu acho que isso é um ponto paradigmático para o terceiro setor que está dentro das grandes empresas. E eu queria te perguntar, Douglas, você que tem um pé nos dois locais, como é esse momento que vocês identificam que compliance é sagrado, né? Num grupo como vocês, que vocês identificam que vocês precisam flexibilizar e que na fundação vocês precisam ter outro tipo de norma que não desrespeite o compliance de vocês, mas que se conecte com o território. Como é que foi isso para você? E como é quando você está com o Vitor e quando você está no seu outro papel, que é dentro da empresa? É interessantíssima essa pergunta, Flávia, porque assim, a gente acho que vem debatendo e desenvolvendo em conjunto como time na fundação, porque todos... a gente hoje tem 2 conselheiras independentes, é fato, mas os demais conselheiros da fundação ocupam papéis dobrados, né? Então tem um papel de origem em alguma das organizações do grupo e tem um papel no conselho, seja no conselho de curadores, seja no conselho fiscal. E eu acho que o grande exercício, a gente tem que trabalhar muito uma ambidestria ali, uma clareza de papéis. Tenho que entender, e a gente conversou várias vezes sobre isso, quando estava numa reunião, eu falei, peraí, pessoal, nessa reunião aqui, somos todos conselheiros da fundação. Então, eu não estou defendendo... O principal interesse não é o interesse da montadora, da qual eu também ocupo a posição de vice-presidente de recursos humanos. Quando eu estou lá na fundação, eu estou como presidente do conselho da fundação. E eu tenho uma responsabilidade administrativa nessa entidade. Então, eu tenho que entender o estatuto dessa organização e tenho que tomar as decisões em prol dessa entidade. E eu tenho que usar a minha dupla responsabilidade em favor disso. Naturalmente, entendendo as implicações e ganhando espaço. Mas eu acho que essa maturidade que a gente ganhou como time, com esse tipo de diálogo, fez com que a gente fosse avançando nesses entendimentos. Então, é claro que em hipótese alguma, né, existem limites ali, é claro que em hipótese alguma a gente vai tomar uma decisão na fundação que coloque em risco as entidades do grupo. E a gente falou muito sobre isso, até por quê? Porque o nosso nome, né? A gente carrega o nome da organização, que é muito forte e nos ajuda. Por outro lado, a gente não pode colocar em risco com alguma atitude nossa, né, um bem tão importante que é o nome da marca e do grupo. Então, a gente vai ter todos os cuidados necessários olhando para uma entidade de terceiro setor. Então, o que não podemos fazer, eu não posso levar, e que é a minha principal bagagem, eu tenho quase 30 anos na indústria, eu não posso levar isso, né, e querer aplicar a mesma regra de uma organização com fins lucrativos, com esse tamanho, com uma multinacional, para uma entidade de terceiro setor.
que é uma fundação, e como você falou, tem um propósito que vai ter que atuar com organizações locais para a gente poder gerar impacto nas comunidades vulneráveis ali. Então, essa conversa ela tem acontecido de uma maneira cada vez mais interessante para a gente potencializar essa sinergia, mas separando bem os papéis. E eu acho que isso fez com que a gente fosse... A gente está, né? Uma jornada, né? Que a gente venha construindo cada vez mais assertividade nessa divisão de papéis, nessa clareza, usando aquilo que faz sentido. E nós tivemos discussões muito consistentes disso em conselho. Uhum. Em algumas a gente falou, não, isso faz sentido continuar do jeito que está junto, assim, porque isso ajuda, é sinergia, Sim. é ganha-ganha. Uhum. Aqui não, aqui nós vamos separar, nós vamos de fato separar essas políticas e essas regras para a fundação, porque isso faz mais sentido quando a gente fala de terceiro setor. E que passa, inclusive, na gestão do time. E políticas, eu não posso aplicar uma política de gestão, uma política de gestão de pessoas, por exemplo, da montadora, totalmente aplicada para pessoas que atuam no terceiro setor numa fundação. Sim. Então a gente também olhou para isso, a gente tomou decisões em relação a isso, para dar essa autonomia para a fundação ser uma fundação e poder impactar como fundação. Então acho que aí a gente tem ganhado um pouco nessa trajetória, aprendido bastante, mas avançado em coisas que eram potenciais restrições, eu diria, àquilo que a gente tem se colocado para fazer. Vocês têm algum complemento, Vitor? Não, acho que é um aprendizado para nós também. Nós estamos nesse momento, né? Começamos revisando governança para olhar para a estratégia, para olhar para o portfólio de projetos. Agora nós estamos revendo e revisando todas as políticas, procedimentos e processos da fundação e a estrutura de pessoas, né? Regras de gestão de pessoas, como o Douglas bem trouxe. E eu acho que esse é o ponto. É ter regras diferentes, não significa que é não ter regras. Sim. Perfeito. Eu acho que a gente precisa, obviamente, cada vez mais respeitar o compliance. A gente fala de SG, o G tá ali. E eu acho que o G foi fundamental no que a gente está fazendo. Porque se a gente não tivesse olhado para a governança, para a estratégia e agora olhando para os processos, nada disso que eu estou trazendo aqui parava de pé. Porque no dia a dia, primeiro, você não mexe na estratégia sem mexer na governança, você não executa a estratégia sem mexer nos processos, tá tudo interligado. Mas eu acho que o grande desafio é a tradução da coisa. Eu acho que a gente tem 2 níveis de tradução aqui. Da empresa, do negócio. Isso vale para nós, vale para qualquer fundação empresarial. Da empresa e do negócio para sua fundação e da fundação para suas organizações parceiras. Porque, obviamente, o nível de exigência de compliance que eu tenho enquanto uma fundação ligada a uma Volkswagen, que tem um endowment, a gente tem um fundo patrimonial. Perfeito. Uma super responsabilidade. Uma super responsabilidade. A fundação, ela é acompanhada pelo Ministério Público. Claro. Eu tenho as minhas próprias regras de integridade e compliance que são ligadas à empresa, mas vão muito além. Porque o Ministério Público é responsável por acompanhar e gerir e validar todas as decisões, inclusive, que nós tomamos enquanto conselho e diretoria. Então, eu tenho camadas adicionais de proteção que deixam a fundação robusta. Só são diferentes. E a mesma coisa, o exemplo do que eu disse do edital é um caso, né? A gente precisa, eu acho que essa ambidestria, né, para os 2 lados é também dosar um pouco a lupa quando a gente olha para as organizações. Não é não ter regras, elas têm regras sim a cumprir, elas têm um mínimo de documentação a entregar, mas é aquilo que é necessário para garantir, primeiro, que elas são idôneas, obviamente, e segundo, para proteger a fundação e atender a todas as exigências que a gente tem que cumprir. Mas é isso, é calibrar um pouco a coisa. E uma outra coisa importante é preparar as organizações para. Eu vou dar um exemplo de um edital novo que a Fundação lançou já nesse nosso novo espírito, que é o Juntos pela Mobilidade Social. A gente fez uma pesquisa olhando os editais anteriores da Fundação do passado, que a grande maioria das organizações, elas eram barradas no processo seletivo por não apresentar uma documentação. Uma documentação específica. Cartão CNPJ. Tá. Uma coisa básica. Ata da reunião do conselho, da reunião da diretoria, geralmente são associações. Parece simples, mas não é que elas não fazem. Muitas ou não têm recurso para registrar no cartório, e se você não registrar, não tem validade, a gente não aceitava. Ou não tem ali a organização interna para poder fazer uma ata. São coisas simples que muitas vezes a gente excluía mais da metade dos projetos, o que é muito triste, não só por estar cortando as organizações, mas pelo não ter acesso à riqueza, quantas ideias, quantos projetos, quantas coisas poderiam ter passado pela nossa mão, que a gente barrava logo no começo por uma questão burocrática. O que a gente faz agora? 2 coisas. Primeiro,
o edital tá ali, a gente simplificou o máximo que dava, mas a gente também deixou ele mais robusto em termos de critério. Que hoje eu tenho uma estratégia robusta, complexa, a mobilidade social não é simples, e eu preciso que as organizações, de alguma forma, entendam isso. Eu tenho questões de diversidade que passaram a ser exigências em tudo que a Fundação faz, e falar de diversidade em comunidade é complexo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo é formando as organizações para que elas entendam o meu edital e se inscrevam. Então, isso é um primeiro passo. Eu não estou barrando porque talvez ela não entenda ou não sabe como se adequar àquela linguagem que a gente está propondo. Nós damos uma série de oficinas abertas para quem quiser. Olha, explicamos o edital, é assim que preenche. Nós temos uma organização parceira que executa, que está ali para tirar dúvidas o tempo inteiro. Então, isso já mudou muito, porque deixou de ser aquela coisa... Isso é um conhecimento que vai ficar com vai eles, ficar para né? todos Quer dizer, os editais. Ali vocês já estão atuando no terceiro setor. Sim. Vocês já estão fazendo uma ação. Você já está né? capacitando. Já está capacitando. Já está fortalecendo uma capacidade daquela organização. E, ao mesmo tempo, para fechar com o exemplo da documentação, o que a gente faz agora? A gente tem um mínimo, realmente muito mínimo, que a gente exige. Tipo, você tem CNPJ, você tem que ser formalizado, porque você vai receber um recurso da fundação, e esse recurso é um recurso filantrópico que, como eu disse, é acompanhado pelo Ministério Público, eu tenho que ter um mínimo de lastro. Mas todas aquelas outras documentações, as que a gente ainda exige, você vai me apresentar no final. Então, você vai ter toda a jornada, que às vezes demora 2, 3 meses, do edital e tal, da acompanhamento. Lá no final, se você for selecionado, você apresenta a documentação e durante o trajeto a fundação te ajuda a tirar essa documentação. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Hoje, a gente chega em pequenas organizações, a gente foi pro oposto. Agora a gente tem que olhar critérios de será que essa organização vai conseguir executar esse recurso? Porque a gente chegou em organizações que nunca tinham recebido doação. Olha mas só. que faziam projetos incríveis na comunidade. Eu tô chegando onde eu queria. Só que eu também tenho que aprender a lidar com isso, né? Então, são essas tensões, no bom sentido da coisa, esses aprendizados, que a estratégia tem nos revelado. A gente tem que reaprender a fazer. E isso está sendo muito rico. Pessoal, eu estou espantada com o nível de profundidade com o qual vocês estão trabalhando nessa mudança, vem trabalhando nessa mudança de causa. Porque, às vezes, a gente fala mudança de causa. Pode parecer algo como mudar um lema, mudar um nome. Não, o que vocês estão contando aqui é que foi algo que começou, que vem caminhando há muito tempo, que vocês fizeram mergulhos importantes, tanto em governança, quanto em estratégia, quanto no histórico da própria fundação, com quais parceiros a gente trabalhou até agora, por que é esse perfil de parceiros, não outro, e estão conseguindo fazer esses ajustes finos. Eu estou espantada e agora eu estou muito curiosa em saber como é que todo esse movimento, que está tendo tanto investimento de energia, de emoção e de recursos de vocês, ele vai se materializar como ações da Fundação Grupo Volkswagen aí para 2025. E aí, quem começa? Eu? Vai lá, doutor. Eu vou deixar depois você contar um case que eu sei que você gosta, que é o do Cold School, que eu acho que é um projeto que surgiu na transição. Isso que é legal. A gente fazia coisa muito boa. Então, né, esse respeito eu quero sempre trazer. Não significa que tudo que nós fazíamos deixamos de fazer. De forma nenhuma. Te trouxe até aqui, né? Exato. Trouxe vocês até aqui, né? E tem coisas que continuaram no portfólio. É isso. Porque a fundação tinha projetos de mobilidade urbana, projetos de inclusão de pessoas com deficiência, e já falava de mobilidade social, talvez mesmo até sem ter clareza do conceito, e esse mergulho, obviamente, nós não tínhamos, mas já tinham projetos de empregabilidade, de empreendedorismo, de qualificação profissional, e esses se mantiveram no nosso portfólio. Eles, obviamente, estão sendo reestruturados e redesenhados à luz de tudo isso que nós trouxemos aqui. Mas eles têm o seu valor e o Cold School é um deles. E eu sei que esse é o projeto do coração do Douglas, e talvez eu vou deixar para ele contar, porque ele é um case do momento de transição. Ele rodou durante tudo isso e foi mudando durante o percurso. Teve muito aprendizado também e ele deve continuar. Vamos aproveitar o gancho, então. Vamos falar depois do eu Cold mergulho School. no restante. E aí você amplia ele. Tá bom. Vamos aproveitar e falar já do Cold School, porque é um projeto fantástico, que marca bastante a transição, como o Vitor mencionou. Por quê? Vinha de um incômodo, a gente tinha esse incômodo, como a gente amplia impacto com o que nós estamos fazendo. O Vitor falou muito bem, muitos projetos que nos enchem de orgulho, a gente tocamos tantas pessoas com projeto A, projeto B. E um dos indicadores que a gente falava, estou qualificando as pessoas
nisso. Então eu posso citar um exemplo que é uma parceria que a gente continua com essa parceria, ela é importante, que é o Carretas do Conhecimento, e que tem uma parceria com o Senai, inúmeras formações, onde então a gente forma pessoas para prepará-las para o mercado de trabalho. E a provocação era, ok, das pessoas que eu formei, que eram, né, uma centena de pessoas que passaram pelo programa, quantas pessoas conseguiram efetivamente o emprego. E a gente ainda não tinha, né, como mapear esse dado e buscar esse dado. E dessa provocação, a gente conversou muito sobre tecnologia é uma área que tem demanda, né? Então os dados indicavam mais de 500 mil vagas em abertas em São Paulo, né? Uma janela aí de 2 a 3 anos. Se eu quero trabalhar mobilidade social, eu tenho que trabalhar com o desenvolvimento de capacidades onde tem demanda, porque é ali que eu vou gerar, então, de fato, uma possibilidade de emprego, né? Gerar empregabilidade para aquelas pessoas e aí gerar a transformação, impacto na vida das pessoas. E aí, colocando esse desafio, a gente conversando muito sobre isso, o Vitor e a equipe trouxeram essa proposta. Então a gente falava de ter algo focado em tecnologia e aí o Vitor trouxe junto com o time e falou, olha, a gente conversou com um parceiro, com alguns parceiros, e o parceiro que veio com uma proposta mais estruturada foi o Senai. Essa história é engraçada. Que também foi engraçado, né? Ele falou, eu Senai, quero saber. Eu estudei no Senai, eu comecei minha carreira no Senai, mas eu fiz mecânica. Aí eu falei, pô, Vitor, a gente conversou sobre projeto de tecnologia e você me fala do Senai. Aí a primeira reação foi, sério? Assim, né? Não vai ser nenhuma startup? Eu falei, poxa, né? Tinha algumas, né? Algumas você pensou startups. Em Vale do Silício. Eu tinha gostado de algumas startups, tem algumas entidades que fazem um trabalho bem bacana, né? E o Vitor falou com essas instituições também. Eu falei, ok. Daí ele trouxe, olha, vai conhecer que você vai ver o que eu estou falando. E foi isso, foi fato. A gente foi no Senai São Caetano, eles têm computador quântico, eles têm uma estrutura de tecnologia fantástica que eles desenvolveram na escola, e aí a gente trabalhou em conjunto no desenvolvimento desse projeto, que ele junta o desenvolvimento em tecnologia, com foco em públicos vulneráveis, com foco em diversidade, que é uma das causas importantes para a gente, e foi surpreendente, porque a gente lançou isso no final de 22, começo de 23, né? Então a gente viveu o ano de 23 com as formações, mais de 700 horas de formação, para as pessoas que participaram do programa, né? Mais de 80 pessoas participaram desse programa, e era lindo de ver a diversidade efetiva de públicos que a gente tinha ali, inclusive etária. Você fala, programa de tecnologia, mais da metade dos participantes do programa, assim, 35 acima. Olha só, que legal. Buscando oportunidade. Você fala em code, você pensa em jovem, né? Você pensa em jovem, é um viés, né? Que vem com a gente. E foi incrível ver isso, né? De diferentes públicos e com uma jornada muito linda de aprendizado, tanto para a gente quanto para os nossos parceiros do Senai. Assim, foi um programa incrível. Então a gente passou esse um ano, a formatura aconteceu no início do ano. Foi um momento muito bonito e que para a gente confirmou, como o Vitor falou, durante essa jornada, confirmou muito a linha que a gente estava indo. Ele falou, tá vendo? Dá certo. É nessa direção. Esse é um exemplo. Uhum. Tanto que depois desse programa, quando a gente concluiu pelo sucesso do projeto, aí a Volkswagen, né, a montadora, optou em ter uma turma de aprendizes nessa mesma escola, com alguns ajustes do conteúdo do projeto como a gente tinha feito, e a gente lançou o Code School em Resende, e aí próximo, né, a nossa fábrica de caminhões e ônibus, né, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Lívia, que é conselheira nossa, é a vice-presidente de pessoas lá da Volkswagen Caminhões e Ônibus, trabalhou muito para que a gente tivesse uma das turmas do Code lá também. Então, demonstrando a importância do projeto, o quanto ele tem dado certo. E a gente já tem vários casos, né, que conseguiram emprego, inclusive dentro do grupo, Olha só. o que vem confirmando essa tese. Então, foi um dos cases que está muito alinhado com essa estratégia que a gente construiu já na prática ali, né, de uma experiência que a gente teve dessas conversas e provocações para maior assertividade das nossas ações, né, Vitor? E Douglas e Vitor, para você, o code pode ser uma coisa ampla, né? Eu não entendo muito, infelizmente, de programação, mas vocês contaram com a parceria para identificar qual é o que vocês tinham que aprender. Sim. Que poderia ter mais aderência ao mercado. Isso também foi incrível, porque as organizações do grupo, nós tivemos mentorias, mentores voluntários das áreas de tecnologia, principalmente, tanto da Volkswagen no Brasil, como da Volkswagen Financial Services, como da Volkswagen Caminhões. Eles se juntaram
Eles ajudaram a estruturar o programa com base nas necessidades das organizações do grupo, para a gente ter maior assertividade em relação a isso, e depois foram mentores e mentoras dessa turma. Então, gerou uma conexão muito bonita. Quer dizer, você teve mentor, como mentores, eles tiveram profissionais que estão no mercado, que entendem o dia a dia na prática. É isso mesmo, das empresas do grupo. Então, foi um processo muito bonito. Foi um casamento que uniu um ecossistema todo. É isso aí. Que legal, que bacana. E esse é um dos projetos que nasceram agora em 2023 e eles estão também no âmago da mobilidade social, juntos pela mobilidade social, e Sim, ele permanece. Diretamente conectado. E aí nós vamos ampliando, né? Esse é um dos exemplos, né, que segue aí, é um que deu certo, que a gente pretende continuar, e os vários outros, né, Vitor? O Code deu super certo, vários aprendizados. Eu acho que ele serviu para desenhar um novo portfólio. O Code 2.0, a gente formou a primeira turma esse ano, né? Porque é um curso, né, de quase um ano. Uhum. Então, formamos a primeira turma esse ano. A expectativa é que a gente abra a segunda da fundação, né? Teve a de Caminhões lá em Resende, mas financiada pela fundação no ano que vem. Já com alguns ajustes de rota, com base na primeira experiência, porque foi de fato um piloto para nós. Sim. Foi a primeira vez que a fundação fez um projeto com ajuda de custo para os só. alunos, com diversidade como critério essencial de seleção. Antes nós olhávamos, mas não era aquela intencionalidade que o Code teve, sabe? Então, ele foi assim, veio num momento providencial, porque além dele ter evidenciado na prática essa nova fundação, ele também nos trouxe aprendizado porque a gente estava fazendo dentro de casa, que é reposicionar o portfólio. Sim. Né? E aí eu acho que eu vou tentar ser bem resumido para não ficar uma coisa muito maçante, mas eu comecei a contar do diagnóstico, né? Da Sim. importância de falar com as comunidades. Nós chegamos lá, né? Então, depois dos dados públicos, nós literalmente sentamos com pessoas das comunidades, das cidades, né? As cidades menores, como Resende, a gente conseguiu juntar gente da cidade inteira. Tava desde secretário de governo até a associação dos lojistas, cooperativas de catadores, de reciclagem, enfim. Foi um processo bem legal. E a ideia é que a gente fizesse uma cartografia social. Olha. Então, um mecanismo que a gente sentou todo mundo, diferentes atores, e legal, a gente sabe que Resende é assim, o IBGE me diz isso, o que o IBGE não me diz? O que os dados públicos não me dizem? Eu quero ouvir vocês. E aí, óbvio, a gente já sabia o direcional que a fundação queria dar, né? E eu vou depois detalhar um pouco as linhas programáticas, mas, na sua opinião, em educação profissional, o que funciona aqui na sua cidade? O que funciona na sua comunidade? Então, a gente ouviu a comunidade nesse processo para chegar no desenho do nosso novo portfólio. Porque eu acho que isso é importante, Flávia, ouvir. Sim. Por muito tempo, e você trabalha com organizações de fundações empresariais, infelizmente, nós tínhamos a visão que nós tínhamos a fórmula mágica para resolver todos os problemas da comunidade. Então, a gente chegava, enquanto setor, chegava na comunidade com um projeto de prateleira, olha isso aqui que eu tenho para te oferecer, é uma solução maravilhosa. E muitas vezes a comunidade aceitava, porque é o que tinha, e podiam ser bons projetos, mas não eram projetos construídos com eles. Uhum. E aí talvez a gente não conseguia emprego, tinha muita evasão, não conseguia adesão. Por quê? Porque era uma coisa que veio imposta. Então, eu acho que a beleza, e aí tem uma parte que o Douglas não contou dessas conversas com o conselho, a gente teve um momento que eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso de uma carta branca de vocês para parar a fundação por quase um ano. A gente vai seguir aquilo que tem que ser feito, o básico, mas se a gente não mergulhar e não parar, a gente não vai entregar essa estratégia nova. Você recebeu a carta branca? Recebemos. Foi corajoso de pedir, foi corajoso de dar. Eu acho que isso foi o legal, a confiança que se estabeleceu Sim. na coisa, porque a gente está reestruturando a fundação inteira. A gente precisa de tempo. E ainda precisamos. Tem muita coisa que eu acho que a gente foi até otimista. Sim. Né? De achar que já íamos entregar no primeiro ano e tal. A gente precisa testar. E eu acho que essa é a beleza de uma fundação. Essa é a beleza do terceiro setor. Sim. É o tempo. Os nossos tempos são diferentes. E se a gente está mirando em 2030 para além, eu não vou conseguir sair com a solução em 1, 2, 3 meses. Eu preciso entender, eu preciso voltar, testa, faz piloto. Não deu certo. Não era essa organização, não era essa comunidade. Então, a gente fez muito isso por muito tempo. E aí, desse diagnóstico, a gente mapeou não só demanda e necessidade, mas vontades, anseios, sonhos, potenciais, vocações. Como é que eu vou falar de gerar renda se eu não entendo a vocação do território? Sim. Se eu não tenho ninguém que quer ser
costureira, para usar uma área que a fundação atua há muitos anos, faz sentido eu ter um projeto de costura naquela comunidade? Ou as pessoas vão fazer por fazer? Elas querem, os jovens querem, os mais velhos querem fazer code, os mais jovens querem fazer costura. A gente começa a inverter um pouco dos vieses. E aí a estratégia, ela se desdobrou em 3 linhas principais de atuação. E é isso que eu queria chegar, porque eu acho que isso é importante de mostrar. A partir do momento que a gente decidiu priorizar o critério de renda, né, como o foco de atuação da fundação, a nossa linha programática, a nossa linha de atuação principal, o coração da nossa estratégia passou a ser a inclusão produtiva. Legal. Então, como que eu trago para dentro do mercado de trabalho aquele que está fora? Como que eu pego a pessoa que quer ser empreendedor de verdade, né? Não naquele empreendedorismo mascarado de subemprego que a gente tem visto muitas vezes, infelizmente, mas que quer se formalizar, que quer ter o seu pequeno negócio. Como que eu pego o jovem da primeira oportunidade de emprego? Então, a inclusão produtiva virou o coração da estratégia por meio de fomento à empregabilidade formal, como tem sido o Code. O Code é um exemplo. Ou ao empreendedorismo, como é o nosso Costurando o Futuro, que é um projeto que capacita empreendedores em moda e costura nas comunidades. Porém, e aí eu acho que é onde a coisa vai ficando complexa, e talvez por isso que pode ser que eu venha pedir novas cartas brancas para o conselho em breve. Já tá antecipando ele já está fazendo um advocacy já aqui. Já fazendo um advocacy causa própria. O que a gente percebeu? Eu não posso parar a inclusão produtiva, porque senão eu não entrego mobilidade social sustentada. Porque eu preciso, se eu assumir um compromisso com a comunidade, eu preciso falar de desenvolvimento comunitário. E aí, a gente entra numa seara talvez mais complexa que a própria inclusão produtiva, mas que o nosso caminho, é isso que a gente está testando agora, porque também a gente tem que fazer escolha, é fortalecer quem já está lá. Então, além de inclusão produtiva, como pilar central, a gente tem um segundo pilar, talvez, de apoio, né, tão importante quanto, mas de apoio no sentido de base mesmo, que é fortalecer as capacidades locais. Por quê? Para não cometer um erro que é sempre muito comum em projeto social, gerar dependência. Sim. Porque senão fica parecendo que a fundação está tutelando uma comunidade e que nós vamos resolver todos os problemas. E que vocês estarão lá para sempre. Exato. E essa não é a ideia. Não que a gente está entrando com uma perspectiva que daqui a 1 ano nós vamos sair. Não, a questão é longo prazo. Mas um dia eu sairei. E se eu não olhar para quem está ali e não fortalecer as capacidades daquele território, eu não vou ter esse legado que a gente tanto sonha e que a gente tanto persegue. Então, por isso que eu martelei muito aqui na nossa conversa nas organizações sociais de base comunitária. Sim. Porque elas não são só a nossa ponta de execução na comunidade. Os projetos estão acontecendo lá. Os pilotos estão acontecendo lá, com raras exceções como o Code, porque eu preciso ter uma estrutura com computador quântico, que por enquanto eu não consigo ter dentro da comunidade. Então, eu levo os alunos da comunidade para fazer o projeto no Code. Mas tudo que eu consigo levar pro território, essa minha organização parceira é quem está fazendo. Porque isso traz aprendizado, traz conhecimento, traz recurso, porque eu financio essa organização e assim por diante. Mas eu tenho programas complementares para fortalecer a organização. Então, um deles é o projeto Tração, que ele é um projeto que ele mapeia todas as demandas das organizações do território, de governança, de estratégia, de gestão, de captação de recursos, de comunicação. Enfim, muitas vezes elas não têm acesso a esse ferramental. E ele prepara essa organização para isso com capacitação, com recurso, porque também não adianta só falar de conhecimento. Infelizmente ou felizmente, a gente precisa colocar o recurso, senão a coisa também não se sustenta. Então, como que a gente garante que essa organização, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vai ter condição, primeiro, de caminhar com as próprias pernas e fazer seus projetos sem se preocupar com os problemas mais urgentes de gestão, de financiamento e tal, que são tão comuns daqui a um tempo, e aí a fundação pode apoiar outra organização, ou pode trazer mais uma, ou pode ir para outro território e assim por diante. E principalmente, como eu deixo o território forte para reivindicar outras questões relacionadas e que impactam a mobilidade social, mas que eu, enquanto fundação, não vou atuar. Então, se eu tenho uma organização social de base comunitária forte, eu, fundação, não vou reivindicar moradia. Eu não vou atuar nisso, mas a organização pode. E isso que você coloca do Tração, ele me remete muito àquele ajuste fino que vocês têm feito para os editais, que é ajudá-los, inclusive, a tirar cartão de CNPJ. Quer dizer, isso também é algo que começa ali,
mas que o tração, ele complementa, pelo que eu estou entendendo que vocês estão me contando, para fazer, desde você ter o cartão de CNPJ, até você ambicionar ser maior. Sim. Ser maior e investir na sua perenidade. Porque faz sentido eu apostar as fichas numa organização que com o meu projeto ela faz tudo, porque eu tenho um recurso, mas na sala do lado não tem teto? Isso é ser parceiro de verdade? Então essa é a nossa provocação. Não adianta eu levar o projeto se a organização está super preocupada, a pessoa às vezes não está nem com a cabeça ali. Sim. Uma coisa que a gente fez esse ano, eu ainda vou contar para o conselho, porque a reunião ainda não aconteceu. Mas como foi um ano que a gente teve muito piloto e a gente executou muito recurso agora no segundo semestre, então teve ali um momento que a gente precisou. O que nós vamos fazer com o recurso que estava previsto e não foi usado? A gente perguntou para essas organizações do território qual que é o valor de custeio de você para um ano. E são valores muito baixos, olhando aquilo que a gente tinha de lente quando a fundação investia em grandes projetos. Eu fico pensando na quantidade de organizações que nunca tinham se feito essa pergunta. Não, elas não sabiam, precisaram fazer todas as contas, nos mostraram tal. Então a gente vai fazer um aporte institucional. Ano que vem você não vai se preocupar em ficar captando o ano inteiro o recurso para pagar luz, água, funcionário e tal, mas você se compromete a executar o meu projeto com excelência. Douglas, explorando novamente esse seu perfil anfíbio. Você está em terra e em água, né? Tá na empresa, tá no grupo e tá no terceiro setor. Eu queria o seu olhar para entender qual que é a importância de um grupo do tamanho do grupo Volkswagen, cuja história está tão misturada com a história do próprio país, né? Da modernização do próprio país, de ter essa atuação no terceiro setor? É muito direta essa relação, porque a Volkswagen é uma empresa do nosso próprio nome, né? Volkswagen é uma empresa muito conectada com as pessoas, com esse desenvolvimento social e econômico. O Vitor contou um pouco da história, o quanto que a Volkswagen impactou, por exemplo, aqui, que foi a primeira operação fabril da Volkswagen fora da Alemanha. É uma empresa que trabalha muito forte com essa intenção de promover o desenvolvimento. Então, nossa estratégia de sustentabilidade, ESG, o nosso S é muito forte. Começa dentro, pela quantidade de empregos diretos que a gente gera, pela qualidade do emprego que a gente proporciona para as pessoas, pelo desenvolvimento que a gente gera. Então, a gente tem um nível de orgulho muito alto das pessoas que trabalham com a gente tem uma satisfação elevada em relação às questões e condições de trabalho nas nossas pesquisas. Tanto que as pessoas ficam anos e anos. Nosso tempo médio de empresa é de 17 anos, médio. Uau, é uma carreira. Médio, assim, mas é muito comum a gente falar com pessoas com 25, com 30 anos de empresa, que os pais, avós trabalharam na Volkswagen. Então, é uma empresa que gera isso. Por quê? Porque é uma empresa que cuida das pessoas, uma empresa de valores fortes e robustos. E nesse contexto, a Fundação joga um papel muito importante. A Fundação foi criada com aporte da Volkswagen, da Alemanha, né, que desse aporte gerou o endowment que o Vitor mencionou, que é o que vem proporcionando que a gente tenha esse investimento social tão significativo. A gente, nos últimos 10 anos, a gente aportou mais de 100 milhões em ações sociais pela Fundação, Uau. Sem contar o que é o aporte das próprias empresas que compõem o grupo. Então, porque a Volkswagen tem as suas ações sociais diretas, independente da Fundação. Isso a gente está falando só da Fundação, com o propósito que a Fundação tem, além das demais ações que a Volkswagen do Brasil tem, que a Volkswagen Financial Services tem, que a Volkswagen Caminhões tem, Audi, MAN, demais empresas que compõem o grupo aqui no Brasil. Então, isso é muito forte, né? Muito direto, muito conectado. Então, eu acho que isso só reforça essa importância, por isso que a gente joga juntos e com essa estratégia a gente potencializa o valor do nosso ecossistema. E quando você fala dessa questão do tempo médio de carreira, eu fico pensando, me ocorre o quanto a mobilidade social ela está na história de vocês, porque a gente sabe por pesquisas o quanto uma família cujo provedor ou a provedora conseguem ter, a primeira geração que consegue ter um plano de carreira, conseguem ter uma certa estabilidade e consegue se planejar economicamente trabalhando numa empresa que
que dá essa estabilidade, que os filhos dessa próxima geração vão ter mais anos de escola, né? E você, como vice-presidente de recursos humanos, eu fico imaginando o quanto de mobilidade social você já não viu dentro da própria Volkswagen. Flávia, começa comigo. Meu pai veio da roça, em Minas Gerais, tentar a vida em São Paulo, conseguiu um emprego na Volkswagen no final da década de 60. Seu pai foi da Volkswagen? Isso eu não sabia. sabia. Trabalhou no ambiente produtivo da Volkswagen. Eu nasci em São Bernardo em razão do emprego dele na Volkswagen. Okay? Estudei em escola pública, consegui meu primeiro emprego formal, né? Trabalhei um pouco antes, né? Em banca de jornal e tal, mas meus 14 anos na Volkswagen como jovem aprendiz do Senai. Isso transformou minha vida, a vida da minha família. Conheci minha esposa na Volkswagen. Essa é a força desse sistema. Né? Então, é isso. Eu acredito muito diretamente que a gente está aqui para promover essa transformação, para gerar esse legado e para contribuir. E através da fundação, com todo esse mergulho, com todo esse conhecimento que a gente pode construir em conjunto, ampliar esse impacto e contribuir mais com a mobilidade social do nosso país. Eu adorei essa história. Eu não sabia que ela ia ser o nosso case aqui. Obrigada, Douglas. Pessoal, para encerrar, eu queria só, que eu continuo muito curiosa, que vocês já estão fazendo muita coisa, 2025. Eu sei que vocês têm um plano aí, que é um plano de futuro, né? Que vocês vão fazer tudo com muito cuidado, mas vocês já têm linhas traçadas para 2025 que vocês podem compartilhar com a gente? Temos. A gente está ainda finalizando o planejamento, mas basicamente nós vamos continuar com os projetos de inclusão produtiva. Então, nessas organizações locais, como que a gente capacita jovens, já mirando o ecossistema do grupo Volkswagen, as outras empresas dos territórios, né, das cidades onde nós estamos, para tentar colocar rápido essas pessoas no mercado de trabalho e fazer mobilidade social. Nós continuamos com os projetos que já mencionamos aqui, o Code, o Tração, o Costurando o Futuro, uma versão repaginada depois de 15 anos de história. Então, a gente tem muita novidade para anunciar, editais públicos, novo formato do programa de voluntariado, e a gente também vem atuando muito, Flávia, com assistência social. Eu acho que isso, para fechar um pouco aquela estratégia de inclusão produtiva e fortalecimento das capacidades locais, a gente não consegue atender público vulnerável. Nosso público-alvo é basicamente hoje jovens, pessoas negras, outros grupos minorizados e família em situação de pobreza e extrema pobreza. Se eu não garanto acesso, permanência e que minimamente ele tenha garantido seus direitos básicos, que a gente possa olhar para ele, encaminhar para a rede socioassistencial. Então a gente também tem se debruçado muito para trazer assistência social para dentro dessa estratégia. Né? Então é isso. E, Vitor, Douglas, como é que quem está nos assistindo fica sabendo sobre futuros editais, fica sabendo sobre gostaria de ser voluntário porque moro na região que vocês mencionaram, fica sabendo sobre os próximos programas? Rede social, né, Douglas? Segue a gente. Segue a gente. Segue a gente. Ouça o nosso podcast, nosso videocast, porque a gente vai anunciar muita coisa. Hoje a gente está começando uma nova temporada, então esse aqui é o primeiro de uma série de outros episódios que vão falar da nossa estratégia. E as redes sociais, com certeza, sigam a Fundação, principalmente no Instagram, o @fundacalgrupovw, no LinkedIn, que a gente divulga sempre tudo por lá. E assinem a nossa newsletter também no nosso site. Conheçam a loja do Costurando. O nosso site é? www.fundacalgrupovw.org.br. Só jogar no Google, que espero que seja o primeiro que apareça. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Douglas, Vitor, eu quero agradecer muito. Aprendi muito com essa conversa. Acho que todo mundo que está nos assistindo também. E desejo muito boa sorte para vocês nessa caminhada que vocês estão iniciando agora. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. Estar com o Vitor sempre é um prazer. Te conhecer e estar com você aqui foi muito gostoso. Né? Foi um momento muito gostoso. Eu espero que a gente possa ter tocado mais as pessoas sobre a causa da Fundação e que venham com a gente, como a gente já, né? O Vitor fez uma bela divulgação aqui, que venham com a gente, independente de vir com a gente ou não, que a gente possa atuar juntos por algo que é tão necessário para o nosso país. Perfeito. Muito obrigado. E juntos pela mobilidade social. Juntos Sozinhos, pela mobilidade social. Nada disso sai. Precisamos de todos juntos conosco. Verdade. Muito obrigado. Prazer. Pessoal, obrigada por nos acompanhar e fiquem ligados para o próximo episódio do videocast Vida em Movimento. Vida em Movimento, exatamente, sobre mobilidade social. Obrigado. Obrigada. Obrigado.